Opa, tá gravando? Opa, agora tá. Boa tarde. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que nos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje eu vou falar de alguns assuntos aqui e desvendando alguns livros. Hoje, como vamos falar do nosso eterno Jasper, fez a nossa alegria quando ele era adolescente, criança, a morte dele, eu realmente não acreditei que era verdade. Vi hoje no Facebook e pensei que era mentira, porque geralmente no Facebook, quando aparece uma notícia do mentiroso, antes mesmo vi que Rodrigo Faro tinha morrido. E quando fui ver essas notícias são mentirosas, eu já tentei denunciar essas páginas do Facebook, essas páginas nojentas, mas no Facebook me tira do ar. E quando é isso agora, uma hora eles botam alguém que morreu realmente, né? E quando eu vi, depois vários lugares anunciando, só que então realmente morreu. Vamos falar dele aqui, ó. O Caro Kurosaki, ator que interpretou Jarkel, morre aos 64 anos. Vou falar um pouquinho também da greve também no Rio de Janeiro, de motoristas. E o caso da professora que espancava crianças pequenininhas na creche e foi encontrada morta. Eu vou desmentir três boatos aqui. Não, dois boatos no caso. Não, três, né, no caso, né? Que a greve acabou por causa da fala do advogado da Rio Ônibus, que não foi por causa dele. Que o Jasper não gostava dos brasileiros porque eram fãs dele, isso também não é verdade. E o caso que ficou rodando do vídeo de um lado para o outro é que um pai de uma dessas crianças, revoltado, matou a professora e depois ela churrascou ela. Só que isso tende a ser falso, embora a professora foi encontrada morta algumas horas depois. Mas e nada tem a ver que o pai de uma das crianças tenha matado a professora e depois ter tacado fogo nela, né? Já que nesse país não tem justiça. Vamos de um parte por parte. Vamos começar falando aqui do Caro Kurosaki. Sempre conhecido só como Jasper, eu não sabia o nome dele verdadeiro mesmo. Sou fã, mas não sou aquela coisa de fã tiete, né? Não sei o nome, não sabia o nome, cidade, onde nasceu, tudo, não. Após deixar a televisão, o artista passou a viver em Okinawa, onde trabalhava como instrutor de mergulho. No caso, ele era dono de uma escola de mergulho. Ligou dinheiro como ator e investiu nisso. Rumores dizem que ele brigou, não aceitou alguns acordos contratuais com a Toei, e com o tempo ele se afastou da TV, de tudo, e foi viver uma vida assim, mais longe do holofote, longe das câmeras. Hikaru Kurosaki, ator japonês, conhecido por interpretar o herói de Fantástico Jasper, morreu nesta semana aos 64 anos. Em 85 eu tinha 11 anos, então ele tinha 23 anos quando ele interpretou o Jasper. É isso aí. Ele tinha 23 anos aqui, quem diria? Se bem que eu só fui ver o Jasper em 88, ou seja, 3 anos depois, quando a Manchete comprou os episódios. Eu tinha 14, então ele tinha 26 na época. Pois é, né? O tempo passa muito rápido. 64 anos, a gente fala assim, poxa, morreu precocemente. Interessante que quando eu era criança, quando morria um homem de 64 anos, já era um idoso, já era para estar com o pé na cova, já estava passando na hora de morrer. Eu já falei essa história antes, meu pai mesmo achou que quando fizesse 50 anos ia morrer, já estava velho, já estava no fim da vida, né? No entanto, meu pai está hoje com 86 anos. Eu mesmo, quando fiz 50 anos, tá gatinho, tá novinho ainda. Quando que na minha época de criança, um homem de 50 anos estava isso? Eu era velho mesmo, coroa, idoso, e de 64 anos então, já era para ter morrido há muito tempo, né? É por isso que na Idade Média, quando as pessoas viviam 40 anos no máximo, morriam cedo,
Quando uma pessoa chegava aos 60 anos, já achava que era bruxo, tem que mandar queimar. Uma mulher chegasse aos 65 anos, era bruxa. Estava sendo imortal, tinha que morrer queimada porque era... estava vendo além do tempo de viver. Mas enfim, né? Os conceitos de idade foram se passando com o tempo. A idade parece igual uma febre. Com 38 é normal, com 40 tá alta, com 42 a pessoa vai morrer. Aí você vê, com 70 anos, puxa, tá novo ainda, a gente vai morrer, né? Com 80 tá velho, com 90 que tá idoso. É engraçado. Quando que havia uma época que 30 anos já era homem de meia idade, depois aumentou para 40, homem de meia idade, hoje 50, né? Hoje eu diria que eu sou um homem de meia idade. Mas na época que eu era criança, eu mesmo com 52 anos já era um velhote, quase um ancião. Ele com 64 seria um ancião. Então a gente fala assim hoje, pô, só 64 anos, né? Como os conceitos de idade, tudo muda com o decorrer das décadas. E lógico, a gente fala assim, pô, 64 anos bem precoce mesmo, bem precoce. Só 12 anos a mais do que eu tenho. A morte foi confirmada por um amigo artista em Motobu, opa, cidade onde ele vivia há cerca de 30 anos. Ele trabalhava como instrutor de mergulho após se afastar da televisão e do cinema. A causa da morte não foi informada. Também ele cantava também. Ele era cantor também. Aquela música no episódio onde o Burman pede ajuda a ele para salvar a Rod e Sati, que tinham fugido da gangue do Magari, aquela música era do próprio esse ator, dele mesmo, do Hikaru Kurosaki. Aquela música dele, ele já era cantor também. A confirmação foi feita por Masaki Sekiguchi, amigo de Kurosaki, em Motobu. Em uma publicação nas redes sociais, ele lamentou a perda e relembrou a relação de amizade construída ao longo dos anos. Para mim, Jaspion foi a melhor série que teve. Quem é mais velho do que eu vai dizer que a melhor foi Spectrum Man, que passou uns 10 a 15 anos antes, mas para mim foi Jaspion. Tinha uma relação no qual, mesmo sem palavra, apoiávamos uns aos outros, apenas pela nossa presença. Seu falecimento é uma grande perda, escreveu. Antes de ganhar notoriedade como protagonista de O Fantástico Jaspion, Kurosaki iniciou a carreira como dublê, participou de produções do gênero Tokusatsu antes de ganhar espaço como ator. Ao longo dos primeiros anos de trajetória, integrou o elenco da versão japonesa de O Homem-Aranha. Sim, tinha uma série do Homem-Aranha na versão japonesa, né? Acho que cedida pelo próprio Stan Lee. E das séries como Baby Pet e Denshi Sentai Danjima. Produções que ajudaram a consolidar o gênero do Japão e abrir o caminho para papéis de maior destaque. A estreia como ator aconteceu em Atori, Anzo Kage no Gudan. Não reparem que eu não sei ler japonês, não sou aquele cara do canal que fica chamando de Ramilão, que é quase um professor de japonês. Então, tem nenhuma intenção de querer ler perfeitamente. A participação na série lhe rendeu novos convites até que foi escolhido pela Toei para interpretar Jaspion, por protagonista do Fantástico Jaspion. O Fantástico Jaspion ele foi um sucesso aqui no Brasil, um sucesso mesmo, arrasador. No Japão ele foi um sucesso razoável, porque antes dele tinha tido 3 séries antes, Galvan, Charivan e a outra eu esqueci, e o Spielberg veio depois. Cabe lembrar que uma surgiu em 82, 83 e 84, e já foi em 85. Então, praticamente, foi uma série que veio com um efeito mais repetitivo, heróis de metal. Então ele não agradou muito. É como se tivesse embora o Jaspion teve os efeitos mais modernos, as cidades eram melhor, os cenários eram melhor, os monstros eram melhor, as cidades não pareciam de papelão como no Spectrum Man, parecia uma maquete, tinha um pouquinho mais de realidade, mas nós temos que ver que não é nem nostalgia, era as crianças da época que gostavam mais do original. Por exemplo, quando saiu o Spielberg, que foi chamado de Jaspion 2, a tecnologia era melhor, aquela espada de 2 gumes do Spielberg que cortava e falava meu ódio destruirá, era muito mais moderno. Mas ainda assim eu falava, mas Jaspion é melhor. Eu gostava de Jaspion. Então eu entendo o Jaspion, quando chegou em 85, ele não ter feito aquele sucesso no Japão.
Se Jasper fosse o primeiro, com a tecnologia, com a câmera, tudo, com certeza ele seria arrasador. E ele não ficou rico fazendo Jasper. Aí criaram o fato de que ele, o boato, que ele odiava ser chamado de Jasper, que ele dava fora nos turistas brasileiros que queriam tirar foto com ele. É como se ele fosse um Renato Aragão do Japão, que maltrata os fãs e é ignorante, tudo. Não, mas tudo isso foi boato. Nada disso era real. Que ele expulsou um casal de brasileiros que foi fazer aula de mergulho com ele, porque acreditou que iriam chamá-lo de Jasper, não sei o que. Cara, ele tava careca, cabeça raspada, já com mais idade. Ele não era nada parecido com ele. Se eu visse ele dando aula de mergulho, eu jamais ia associar ele com Jasper. Não ia. Até que dissesse que, pra mim, que ele foi, eu quero ver ele. Então, na minha mente, a cara dele é essa aqui. Então, tudo isso foi um dos boatos que surgiram. A produção exibida originalmente em 85 e 86. O personagem, a personagem. Temos que entender que mesmo quando é homem, se fala a personagem. É a persona, a pessoa. Então o certo é falar a personagem para homem e para mulher. A personagem se tornaria o papel mais marcante de sua carreira e transformaria em um dos rostos mais conhecidos da televisão japonesa daquele período. Durante as gravações, Kurosaki interpretava o herói, mas na cena sem armadura realizava parte da sequência de ação. Ou seja, ele nunca vestiu a armadura do Jasper mesmo, a roupa Metaltech. Enquanto a cena de combate com traje metálico era executada por um dublê, procedimento comum nas produções do gênero. Até o quem fazia o papel do Burman também já vestiu a roupa do Jasper e ele mesmo não, porque aquele cara era dublê. Paralelamente ao sucesso da série, também investiu na carreira musical, lançou a canção A Lenda do Herói, inspirada na personagem. Eu não acredito, eu não sei se essa é aquela música cantada no próprio filme, no próprio episódio, onde que o Burman pede ajuda a ele. E o Burman depois venceu o Jasper 2 Spielberg. Jasper 2 foi só aqui no Brasil. Enfim, então esse é um artista que realmente fez parte da da minha adolescência, né, porque eu já tinha 14 anos. E da infância de muita gente, adolescência, até a fase adulta. Para mim, Jasper foi muito bom, foi ótimo, foi sensacional. É uma pena que ele surgiu numa época onde já estava quase que saturando já no Japão esse gênero. Pô, mas Jaspion é incrível, Jaspion tem coisas que se fosse fazer no cinema, Jaspion era absoluto cinema. Pô, aquela luta contra o Zampa, a luta contra o Magaren, a segunda luta contra o Magaren, pô, foi muito boa mesmo. Sem contar que muitos outros episódios, a forma como ele agia, aquele segundo episódio naquele planeta congelado, caramba, aquilo ali daria um filme completo, ou um filme para TV de 1 hora e pouca. Pra mim, sem nostalgia, sem tá sendo nostálgico, não. Jaspion realmente foi fenomenal. Pena que teve poucos episódios, podia ter tido uma segunda temporada só com ele mesmo, mas a Toei talvez não entrou em acordo com ele e tudo, houve algumas brigas lá e por isso ele afastou da carreira artística. Mas nós sempre vamos ter a lembrança de Ikaro Kurosaki. Por mais que nós vejamos ele em outros papéis, ele será sempre o nosso Jasper. É igual o Theory Chris, a gente pode ver ele em vários papéis, a gente vai ser o Júlio do Todo Mundo Deu Chris. Igual o Tyler James Williams, sempre vai ser o Chris. A gente pode ver o Ramon Valdez em vários papéis, mas pra gente ele sempre vai ser o Somador. Enfim, então vamos deixando esse assunto aqui. Agora nós vamos para esse assunto da mulher a professora, que foi encontrada morta coincidentemente, mas não tem nada a ver com que a vingança de um pai que a matou. Vamos lá. Opa. Lá. Tá travando? Agora sim. Mulher flagrada agredindo crianças em uma creche no interior de São Paulo encontrada morta. Essa é a Margarete, essa imagem circulou o Brasil, cuidava das crianças. Gente, que covarde, a mulher chutou uma criança de 6 meses. Cara, pelo amor de Deus, gente. Cara, uma pessoa dessa, gente, uma mulher grande, uma mulher alta,
forte. Aí vem um babaca do legislativo dizer que a fragilidade não, como é que é a palavra mesmo? Esqueci, fugiu até a palavra. A vulnerabilidade de uma mulher é maior do que uma criança. Se uma criança ser agredida e apanhar, a criança é mais vulnerável do que uma mulher. A mulher é mais vulnerável do que isso. A criança é mais invulnerável, no caso. Cara, é só na cabeça de um retardado. De quem cria pautas imbecis. É como eu falei, tá mais que na hora de criar um termo chamado infantofobia. Se eu fosse um deputado, eu criaria esse termo. Infantofobia, tudo que é relacionado a ódio à criança. Propagou aborto na internet é infantofobia, é ódio contra as crianças. Propagar violência, bater, espancar criança é infantofobia. Porque para tudo tem um termo de fobia. Tem gordofobia, deve ter inventado negrofobia, que é o racismo, né? Mas tem também. Tem transfobia, homofobia, não sei o que lá, o raio que parta fobia. Mas a violência contra a criança não inventaram em nenhum termo de fobia. É incrível isso. Essa seria uma futura mãe, que seria a futura assassina do próprio filho, da própria filha também. E dessa vez não seria nem a parte da pauta feminista, né, de matar só meninos, não, chutando uma menina. Essa criatura aqui é a escória das escórias. Ela tá abaixo de qualquer degrau da humanidade. Comparo ela com quem? Eu comparo com aquele cara estuprador que estuprou criança e ainda saiu pela porta da frente do presídio. Comparo ela com esse tipo de gente. Não tem como. Ah, mas ela não fez violência sexual. Não importa. Ela fez violência. É comparada com o pior crápula mesmo. Margarete. E passou a ser monitorada após... A cara da vagaba. Feia do caramba, gente. Aí diz que quem vê cara não vê coração, né? Mas a minha mãe me falava uma coisa assim. Minha mãe sempre me disse uma coisa assim, né? Quando eu era já adolescente, né? Que quando uma pessoa é maldosa, a própria maldade faz a pessoa ficar feia. A maldade envelhece. Minha mãe falava assim, Alex, a mulher pode se pintar, pode se maquiar, pode fazer qualquer coisa, mas a maldade em si deixa a pessoa feia. E às vezes a pessoa não é feia, mas aquela pessoa tem um coração bom, aquela pessoa tão simpática, você vê uma beleza naquela pessoa. E não é porque aquela pessoa é uma mulher bonitona, ou aquele cara é um cara bonitão, lindo, lindona, não. Mas o coração puro daquela pessoa, você consegue ver uma luz naquela pessoa, você consegue ver aquela pessoa agradável de estar junto. Aí quando você vê uma pessoa assim, você vê a maldade, você vê uma pessoa feia na tua frente. Feia pela maldade mesmo, não é feia porque está envelhecida, acabada, de sofrimento, não, feia pela maldade da pessoa mesmo, incrustada na pessoa. A pessoa dá um sorriso, você já... Minha mãe sempre tinha essa coisa de ver ela parece que ela já via o Satanás sorrindo na pessoa, e minha mãe não errava. Minha mãe era assim, mãe, será mesmo? Minha mãe, depois que aceitou Jesus, então ela tinha aquela coisa de ver. Não é que minha mãe era profetisa, nada disso, não estou falando disso não, mas a gente conhece, consegue, a gente enxerga, a gente respira a maldade de uma outra pessoa. Essa seria uma pessoa que, se meu gato estivesse perto, Troy, ia se espichar todinho quando visse uma pessoa dessa maldosa, né, português? Denúncias de que um bebê teria quebrado a perna dentro da creche. A partir daí, cenas como essa foram registradas. São revoltantes, gente. Aí você vê a Margarete é vista agredindo uma menina. Ela chega e empurra a criança. Você viu aí na imagem. Essa cena aí, ó, você vai ver ela chegar, ela vai lá, empurra a menina e ainda joga um paninho em cima da cabeça dela. São 2 dias que registraram essas agressões. O caso passou a ser investigado, a mulher foi afastada e logo depois encontrada morta. A polícia... Cara, olha só, gente, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, gente. Afastada, cara. Por que uma pilantra dessa... Tive que me controlar agora porque ia falar outra coisa. Não é logo sair daí algemada com a mão pra trás, gente. Pô, pelo amor de Deus, gente. É o que eu falo, nesse país, criança não tem valor, gente. Se é uma câmera assim filmando,
uns caras espancando, chutando um gay, um cara só porque é gay. Tá? É homofobia. O cara é preso, é enquadrado no crime de não sei o quê. É tudo uma palhaçada. Se o cara chutou a mulher que foi presa porque impediu de um homem vestido de mulher, um cosplay de mulher, porque é trans, quer usar o banheiro feminino, uma mulher de 52 anos foi presa por isso. A mulher não espancou o cara, não fez nada. Uma mulher de 52 anos foi presa por isso. Pô, tá de sacanagem esse país. Não, e não é pra poder ser solta com de custódia, não. É pra poder ser presa mesmo, algemada mesmo. Vai ficar na cadeia. Crime inofensável, sem direito à fiança. Por isso que o pessoal ficou rindo no Facebook, né? Muito bem, o pai fez isso, eu faria o mesmo, mas só que essa notícia também é um boato. Por isso que acreditou que o pai de uma das crianças, sabendo que nesse país injusto, porque se mata criança, se mata filhos, não vão pra cadeia, então fez logo a justiça que o Estado não fez. Mas só que não foi isso também. Perdão. Não foi o caso de um pai que matou ela. Não se sabe como que essa mulher foi encontrada morta dentro de casa, do lado de fora da casa dela. Porque o clamor das pessoas é praticamente isso. Ela tá cansada de cuidar de criança, então larga o trabalho, gente. Vai fazer outra coisa. Vai trabalhar como minerador, vai minerar estanho, vai minerar manganês. Vai trabalhar em usina de sal. Vai trabalhar virando concreto então, vai virar massa o dia todo, vem pra obra. Pegar saco de cimento nas costas. Pô, faz alguma coisa de útil. Mas não faz isso com criança não. Só que essa aí já foi tarde demais também. Classifica o caso dessa mulher, da Margarete, como morte suspeita. E chega a informação de que o pai dela e o marido deram entrada no hospital da cidade. Grace Abdu está no caso e os detalhes explodem na tela. A câmera está instalada no berçário, dentro de uma creche municipal em Cerquilho, no interior de São Paulo. A turma é de bebês de 4 a 10 meses. As crianças estão brincando. 4 a 10 meses. É muita covarde, cara. É muito covarde. Depois o pessoal fala, só os homens são covardes, não. Ou feministas burras. Feministas burras, de cabeça oca. Vocês não tem que lutar contra homens, tem que lutar contra a injustiça. Injustiça também parte de mulher. Porque eu não luto contra a mulher, luto contra homem também, contra injusto. Contra canalhas. Vamos lá. Quando a professora Margarete empurra com força a cabeça de uma menina. Neste outro flagrante, também no berçário, uma bebê é agredida com uma fralda de pano. Um tempo, o meu menino não queria estar vindo para a escola. Ficou um tempo ele não querendo vir para a escola. Aí a gente perguntava para ele se estava acontecendo alguma coisa, ele só falava que não queria vir para a escolinha. Então a gente fica muito aflita. Camila é a tia de um menino que frequentou a creche municipal e conta que começou a desconfiar que algo estava errado quando o sobrinho saiu da creche com a perna fraturada. A escola ligou falando que ele estava chorando muito, estava tendo cãibra nas pernas. Veio buscar ele, chegou na Santa Casa, ainda fizeram... Essa canalha desprovida de graça, vou falar assim, já que minha esposa não gosta de uma palavra que eu falo, mata uma dessas crianças aí. Aí vem outra juizazinha vagabunda também desprovida de graça, da graça divina, e diz que o que estão fazendo contra ela é excesso, que não entende que ela pode estar passando por um problema, que ela cuida de criança por tempo, está estressada, e que a pior coisa foi o massacre na internet e tudo, e que uma mulher dessa pode receber um perdão judicial, né? Porque quem mata o próprio filho recebe, quem mata o filho dos outros pode receber mais ainda. Então, aí você vê como que esse país está miserável. Aí você vê a Monique Medeiros queria voltar a dar aula. Dá aula pra quê? Dá aula então pra lá no Bangu, naquelas escolas de adolescentes de 15 e 16 anos, onde o cara pega uma mesa e joga na cabeça da professora ou do professor. Aí sim, dá aula naquilo lá então. Aí ela seria muito bom pra ela. Ela vai dar aula pra crianças assim, pra fazer isso aí? É isso aí? Por isso que o Henry falou pro pai que a mamãe não é boa, a mamãe é má.
Eu acho que para ela ver o Jair espancar o filho até a morte foi um prazer para ela, né? Ver, porque ela já está cansada de ver choro de criança, de grito, o dia todo na cabeça. Ela queria só se livrar também de mais um, né? É as canalices mesmo. No ano passado, aquele vídeo da professora que bateu com livros pesados na cabeça de um menino. Se ela batesse com mais força, podia ter quebrado o pescoço do garoto. Não tem que ser afastada, tem que ser presa. Vamos colocar o mesmo peso, igual como se coloca a lei da misoginia. Não pode discutir, não pode contrariar a opinião da mulher, que pode ser isso, que não sei o que é considerado crime como racismo, ser preso de forma inafiançável. Chamar um trans de homem também é equivalente ao racismo, que não sei o que, inafiançável. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem? Se essa mulher não aparecesse morta, ela ia continuar o quê? Solta por aí, como se tivesse cometido crime nenhum. Ela cometeu um crime grave, já era pra estar presa na cela. Mas quis o destino que ela já foi embora dessa terra. Algumas medicações achando que era apendicite e tal, até que ele não deixava esbarrar na perna, ele encolheu a perna e não deixava esbarrar. Aí lá o médico pediu um raio-x, quando ele fez o raio-x tinha 2 fraturas na tíbia. Segundo Camila, a situação com Ravi nunca foi esclarecida. As 3 professoras falaram uma versão diferente. Uma versão era que ele estava sentado em cima da perninha dele, quando ele levantou com dor. A segunda versão, ele estava numa cadeirinha, quando ele levantou, ele sentiu dor. E a terceira versão, que é dessa professora, que agora foi acusada, né, de violência, falando que ela acompanhou ele até o bebedouro. E no bebedouro ele começou a chorar de dor e se tremer. A família fez a denúncia. Mesmo que a criança tenha sentado de maldito machucado, ele não vai ter medo de ir para a escola. Ele vai falar, acho que fiz isso que me machuquei na escola. Simplesmente isso. Se a criança está com medo de ir para a escola, é porque está com medo de que foi agredida. É simplesmente isso. É fácil de entender. O menino com 4 anos já sabe falar um pouquinho. Denúncia para a delegacia da região, mas sem provas, a investigação não andou. Não tivemos suporte e passou. A minha irmã fez tudo por conta própria. E agora, no final do ano, ela recebeu a notícia que foi arquivado o inquérito pelo Ministério Público por falta de provas, porque não tinha câmera. A família filmou logo depois que ele se recuperou. É isso. Aí, ainda quando ele já estava recuperado. Ó. Apropisou. E é o que os ortopedistas que a gente passa fala, que a fratura que ele teve é um pisão ou uma queda muito alta. Mas na escola não tem degrau alto. E como que uma criança cai de um lugar tão alto e ninguém vê? A criança estava com a perna quebrada, ninguém assumiu responsabilidade, mas agora você vem a resposta. O que estava acontecendo aqui dentro da escola? Segundo a denúncia, o delegado está investigando, analisando as imagens e são as imagens mais leves que estão sendo divulgadas. Pelo menos 8 crianças teriam sido agredidas. Ou seja, uma mulher dessa é uma psicopata. Não é à toa que todo mundo estava torcendo realmente que o pai de uma das crianças tenha feito isso. Embora pode não ter acontecido. Foi, coincidentemente, tanto ela como os 2 irmãos dela foram encontrados mortos no sítio, horas depois. Mas a polícia descartou a ideia de um pai vingador, justiceiro, que foi lá e matou ela e os 2 irmãos dela. Dentro da creche municipal aqui de Cerquilho, no interior de São Paulo. Após a denúncia da família de Ravi, as câmeras de monitoramento foram instaladas. Os flagrantes das agressões chegaram até a Polícia Civil, que então denunciou a professora Margarete por maus tratos. A gente queria ter o acesso às câmeras de dentro da sala de aula. Tá certo que não pode mostrar a privacidade das crianças, mas pelo menos dentro da sala de aula a gente queria ter o acesso. Como eles pedem a nossa permissão para estar divulgando uma foto, um vídeo deles em atividades, a gente queria ter o acesso de dentro da sala.
A Secretaria de Educação então afastou a professora denunciada durante as investigações. Cara, mas... Gente, afastar, gente, era pra ser presa. Aí parece que os canais falam a mesma coisa. Se fosse um homem, já seria preso, algemado. Gente, pelo amor de Deus, gente, a nossa autoridade, a justiça tem que parar com essa palhaçada, gente. Homem e mulher são dois tipos de seres que podem ser bons e podem ser maus. O mesmo crime que pesa para um homem tem que ser tratado igual para uma mulher. Não pode se passar pano, não pode se aliviar, gente. Não se pode ter um judiciário todo feito de cavalheirismo judiciário, abrandando penas, dando leveza. Quando isso é um crime feminino, isso é muito grave. Uma canalha dessa quebrou a perna de um menino com chute. Isso é uma psicopatia. Tá certo nesse caso aí, o delegado tirou, pelo menos que ótimo, nenhum pai, nenhuma mãe vai ser preso por nada. Não vai estar suspeito como se fosse uma novela, um crime, um romance de Agatha Christie. Quem matou a Margarete? Pelo menos isso, já foi descartado. Mas uma pessoa dessa, outras pessoas iguais a ela, pode gerar a ira de uma mulher de bem, vir lá e fazer algo realmente, matar um homem, e essa pessoa ser presa. Ou então não, dá umas porradas espancadas, deixa essa pessoa com a perna quebrada. Agora você vê só, essa mulher, olha para vocês verem como o judiciário, ele está totalmente errado, como eu digo isso. Essa mulher quebrou a perna de um menino e não foi presa, foi só afastada. Um pai vai e quebra a perna dela, esse homem é preso. Ah, porque ele quase cometeu um feminicídio, não sei o que, ela quase cometeu um infanticídio. Aí você vê a diferença de força dela para um homem, seja lá qual for, é bem maior do que a diferença da força dela para um menino de 4 anos. Ela tem 0 chance de defesa contra um homem em relação ao menino de 4 anos para com ela. É isso que o judiciário quer dizer? Se um cara chegasse, olha, você quebrou a perna do meu filho, olha aqui, ó, pô, e quebrasse a perna dela com um chute mesmo, esse homem ia ser preso, algemado. E essa vaca, não? É isso que a justiça tem que mudar. Uma desqualificada como essa tinha que não ser afastada, tinha que sair algemada, com a mão para trás, presa. Nos Estados Unidos, uma menina de 8 anos jogou um apagador na professora. Ela foi presa e algemada. Foi levada para uma coisa lá de menor infrator. Com 8 anos, não foi 18 não, com 8 anos. E a professora disse que a menina já tinha uma índole de terrorista. Se uma mulher fizesse isso, ia presa mesmo. Ah, se fosse no Alabama, aí que ia sofrer as consequências. Enfim, né? Esse país, esse mundo, está completamente fora do controle. Vamos lá, para terminar essa parte. Mas houve uma reviravolta no caso e Margarete foi encontrada morta em um sítio. Outras 2 pessoas da família dela também foram hospitalizadas. A Polícia Civil abriu uma investigação paralela à das denúncias de agressão na creche. Porque o delegado daqui da cidade de Serquilho falou que tem mais imagens mais fortes, eles estão apurando as imagens para poder divulgar. Isso tem que ver se não é só ela, se tem outras professoras. Porque se as professoras defenderam ela, é porque tem uma índole tão ruim quanto a ela. Porque pessoa de bem não protege pessoas canalhas. Não é que ela seja uma criminosa cheia de fuzil, de tudo, que a pessoa tem medo de denunciar porque pode morrer. Não é essa questão. É uma questão diferente. Não vamos querer comparar grandes cartéis criminosos, violentos, que a pessoa tem medo de denunciar porque pode morrer na família, com uma pessoa comum. Então não tem que querer comparação de uma coisa com a outra. Uma mulher é uma criminosa passional. Essa mulher aí, se as outras passaram a mão na cabeça, em nome do quê? São covardes iguais a ela? Aí, eu queria ver o jornalista falar, bando de covardes, né? Igual os caras estavam na moto, parado enquanto o marido batia na mulher, como se os caras fossem obrigados a entrar no meio para defender e vir morrer.
Cadê os covardes ali que viu a mulher apanhando e ué, e cadê as covardes das professoras também e que não denunciaram e também não pegaram e deram papo nela também? Falar, essa mulher tem que ser presa, né? É isso que eu falo, jornalistas de Araras. As mães. As mães, como viu essas imagens que dói pra gente, imagine as imagens que vão vir ainda. Né? Ela dando um chute na cabeça de uma criança de 6 meses, uma menina, é a imagem mais leve. Então ali deve ter a imagem, não tinha imagem ainda quando ela quebrou a perna do garoto, né? Colocaram a câmera depois, quando desconfiaram. Então imagino ela o quê? Dando um soco numa criança. É uma pessoa canalha mesmo. Se ela ficasse presa, tinha presa junto com o Jairo. É isso aí. Não é à toa que a Monique é da índole dela mesmo. Mesma coisa. Por isso que aquela cretina tem que voltar pra cadeia o mais rápido possível. Gente que se alimenta do sofrimento de uma criança. De um bebê. Um bebê de 6 meses. Uma pessoa dessa tá no estrume. É o estrume humano. É mais baixo da crueldade de qualquer uma coisa que possa imaginar. Que o seu filho esteja lá também. Tenho medo. Morro de medo dele estar no meio. Morro de medo de estar no meio. A gente vai continuar acompanhando esse caso muito delicado, Lombardi. Não, muito delicado. Fala alguma coisa, jornalista. Não, fala com ímpeto, fala com autoridade, fala com uma certa coragem. Demonstra a tua ira. Igual o de ontem, aos covardes que não defenderam a mulher. Não, fala alguma coisa. Não fala. Não fala, porque é mulher e porque são crianças. É como eu disse, a criança está abaixo da cadeia alimentar. Mas você está revoltado? Calma aí, não, ainda não acabou não. A justiça sendo justiça no Brasil. Muito delicada essa história. Muito delicado. Porque não se faz justiça com as próprias... Delicado é as crianças. Não tem muito delicado não. Mãos, e eu espero... Você investigar direito à morte, né, dessa professora. E investigar não, deixa pra lá, acabou. Não precisa investigar não, não tem nada de delegado não gasta dinheiro público, não gasta dinheiro do cofre público pra investigar não. Ah, morreu, tá morrida, não pode ficar arrependida, pronto, acabou, deixa pra lá. Não tem nada de delicado. Delicado é investigar as outras professores que têm a mesma índole para não acontecer de novo. Ver a psicopatia de milhares de professores nesse país, se não tá igual. De professores também, que abusam de crianças. Porque como é que um cara é contratado e depois está abusando de criança sexualmente, uma mulher é contratada e está abusando de criança dessa forma? Violência de todas as formas. É um caso muito delicado, vamos ver. Pelo amor de Deus, gente. É o aparelhamento do quê? Enfim, vamos deixar isso aqui para lá, porque é escroto demais, viu? Agora não, agora temos que procurar justiça o quê? Pra quem matou a mulher, que não sei o quê, ou como ela morreu. E o que aconteceu com essas duas pessoas. Exatamente, também, né? Os dois parentes dela, tudo bem, eu não quero dizer que os caras têm alguma coisa a ver com isso, mas aí isso deixa pra lá. Enfim, acho que já foi o máximo. Agora, pra gente finalizar aqui, a questão da greve do Rio de Janeiro, dos rodoviários. Aí teve a fala aqui desse advogado da Rio Ônibus. Opa, vamos ver aqui se não vai travar. Está travando aqui no meu computador. Vamos lá aqui, vamos lá. Aqui, ó. Durante a Assembleia realizada nessa quarta-feira, dia 1º ontem, por mais uma rodada de negociações entre rodoviárias e empresas ônibus, o advogado da Rio Ônibus, em um dos momentos da fala, disse que depois de um mês sem trabalhar e sem salário, com seus filhos passando fome, em casa, todo mundo volta a trabalhar. Essa frase ela deu um certo mal-estar, realmente, e até falaram, inventaram também, que disseram, né, que a empresa precisa deles, se não quiser trabalhar, tem outro lugar. Essa parte já não está. Isso aí é mais o boato que as pessoas falam. Aí nós imaginamos assim, né, pô, os caras ficaram com medo e voltaram a trabalhar. Sendo que, como o Dr. Enéas
o saudoso Terenés bem falou, a greve é um direito inalienável do trabalhador. O patrão ele não tem direito de mandar embora uma pessoa para fazer greve. A greve é um direito. Não é baderna nem nada. A greve é um direito para poder ver se as coisas estão erradas ou não. Se bem que o salário é baixo, como eu falei, os impostos são altos também. O governo não abaixa os impostos, não diminui a carga tributária e o empresário, por sua vez, ele não tem como pagar melhor, pagar mais. Se bem que a empresa de ônibus ganha muito, fatura muito. Mas aí nós vemos que a greve ela não acabou por esse motivo. A greve acabou por outro motivo. E o motivo está aqui, ó. O motivo pela qual a greve acabou. Vamos aqui, a greve estava aqui. Vamos aqui ao fato pelo que a greve acabou. Vocês lembram do TST? Aquele mesmo órgão imbecil que multou a Ortobon em 300 mil porque não tinha mulheres na gerência, como se o dono da Ortobon fosse obrigado a botar no cargo principal de importância uma mulher só por ser mulher, não por ter como dizer, capacidade para estar ali. Ou seja, teve que multou e não aceitou ele recorrer da decisão. Como se estivesse indo em prol das causas trabalhistas, foi em prol de uma causa lacradora. Esse mesmo TST mudou as regras. É como eu falei, porque eram mulheres. Insatisfeita com o impacto da cidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro, do Rio, recorreu diretamente ao TST em Brasília. Olha, o presidente do tribunal, de forma imediata, derrubou a decisão local e determinou que os rodoviários mantivessem o mínimo 80% da frota de ônibus no BRT rodando. E fixou uma multa pesadíssima de 100 mil por dia para o sindicato, caso a ordem fosse descumprida. Olha só, o próprio presidente do sindicato rodoviário declarou que primeiramente foi pego de surpresa por eliminar do TST. E manter o 80% dos ônibus nas ruas descaracteriza completamente a força de uma greve e multa diária, quebraria o sindicato dos trabalhadores, categoria viu encurralada legalmente. Eu me pergunto se essa greve fosse de motoristas, mulheres. Como que esse TST faria? Ele fixaria uma multa, pelo menos, de 3 bilhões de reais para as empresas de ônibus que não quisessem dar o aumento às mulheres. Aí você vê como que até nisso a misandria funciona. De um lado, esse TST imbecil militou de forma errada em cima da Ortobon. Uma coisa sem sentido, sem nexo, sem lei, sem nada, contra a lei. Um camarada é obrigado a botar num cargo de responsabilidade uma pessoa. Então, ó, você é obrigado pelo menos no cargo de diretor ter um gay lá. Mas os gays aqui não tem competência. Não, vai ter que ter um gay, senão eu vou te multar em 500 mil. Você tem que botar na vice-presidência um homem trans ou uma mulher trans. Mas os que tem aqui, muito mal tem o segundo grau. Não, ou você bota ou você vai ser multado em 700 mil. Já pensou, gente? Já pensou uma babaquice dessa? Nesse país miserável? Mas homens trabalhando, que ganham 3 mil, só queriam 5 mil. Queriam um ticket um pouco maior, que é 600 reais, eles queriam para 1.000. Não, esses homens não merecem o amparo do Tribunal Superior do Trabalho. Antes não, fixou em 100 mil por dia uma multa ao sindicato como isso. É o país da canalice. Então, quando você imaginar que os caras voltaram ao trabalho com medo da frase daquele homem, não, foi por causa do TST. Esse mesmo TST que multou a Ortobon. É a canalice em cima de canalice. Esse é o nosso Brasil. E tudo isso um dia após ter completado os 52 anos. Não é mole não. Enfim, Alex Simambula ficando por aqui, comunicando, então retirando as dúvidas, quebrando os boatos. A mulher que agrediu as crianças não foi morta por nenhum pai vingador.
o nosso eterno Jasper, ele não odiava os brasileiros, nem que eram os fãs. E a greve praticamente acabou por causa do próprio TST, que é favorável a uma militância e não favorável ao trabalhador de dentro. Alex Mambula comunicando, mais uma vez revoltado com esse país, e vocês deixem seus comentários. Concorda com a minha opinião? Comentem. Discorda da minha opinião? Comentem. Tá em cima do muro? Comentem. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajude esse canal a crescer e a ter um alcance cada vez maior. Agradeço a todos os inscritos lá do meu trabalho também. Uma boa noite a todos. Uma ótima sexta-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.